A paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, seja com todos. Eu sou Lindomar e a mensagem de hoje é para as mulheres, moças, todas as mulheres, novas e da idade, de qualquer idade, para as que querem se casar. Então a mensagem é sobre a escolha do marido. Como a gente vê, hoje em dia, a maioria dos casamentos acontecem em pouco tempo. Há o divórcio, problemas, brigas no casal, no lar, entre o casal, e a maioria acaba em separação. Acredito que a grande maioria, tanto fora e também dentro das igrejas, o que não é recomendável pelo nosso Senhor Jesus. Então a minha mensagem hoje é sobre esse assunto. A mulher, existe um ditado popular, não é bíblico, mas em grande parte, talvez até na maioria, esse ditado tem uma certa verdade, quando muitos dizem que mulher gosta de ser enganado, gosta de crer na mentira. Pois as pessoas, inclusive as mulheres, a mensagem é para mulheres, embora sirva para muitos, né, para ambos. As pessoas têm muito de ir pela aparência. Uma moça vai se casar, principalmente as jovens. Isso é um defeito dos jovens, porque se o mais velho, o mais experiente, tenta lhe ensinar o que é certo, eles pensam que sabem de tudo já, acham que são espertos, inteligentes, sábios, mesmo sendo pobres, coitados, que não sabem de nada, não têm experiência nenhuma de vida, ainda assim pensam que sabem de tudo, pelo menos uma grande maioria. Eu até aconselho aos jovens, crianças e adolescentes que sejam mais atentos aos conselhos dos pais, porque os pais não dão conselhos porque eles gostam de dar conselhos, é porque eles querem o melhor para o filho e eles já passaram por toda a experiência. E no caso do casamento, de quem quer se casar, o meu conselho é que não vá muito pela aparência, cavalheirismo, essa coisa toda aí de sociedade, social, toda essa pra mim, esse blá 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 aí, sei lá, que as pessoas são muito bons em falar, mas falam, grande maioria das palavras são mentirosas, enganam. Por que a maioria casam e logo se desfaz? Sofrem grande decepção, pensam que o marido, que o seu noivo é um santo, onde na verdade não tem nada disso. Mas eu não quero me aprofundar muito nesse sentido agora, porque eu não Verso 18 disse assim, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Até aí, fecha os olhos. Deixa aberto o texto, fecha só os olhos. Querido Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado e bendito seja o teu nome. Tudo que ocorreu na nossa vida até aqui, todas as bênçãos, livramentos, vitórias, elogios, graças, tudo que ocorreu, o responsável é o Senhor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Não somos nada, não somos ninguém. O Senhor é tudo em todos. O Senhor tem a preeminência, a primazia de tudo. É a centralidade de Cristo. Tudo converge no seu Filho. É para Ele, é por Ele, por meio dEle. Glória seja dada a Ele. Que o seu reino avance essa noite. Que
Que o Senhor receba glória para si. E que nós, pela sua graça, sejamos conformados à imagem de Jesus. Até aqui. Queridos, eu ia tentar trazer 2 palavras curtinhas. Vamos ver se o tempo me dá este direito. Que eu achei necessário falar. Uma que principalmente para os jovens e para os solteiros. E depois outra para a igreja total. Então me ouça todos os solteiros, todos os jovens e os não tão jovens. O que você precisa saber sobre o casamento? Não é bom que o homem fique só. Isso é Deus quem está falando. Não é bom que o homem fique só. Deus está mostrando então, vocês jovens, que não é pecado você querer se casar. Não é pecado querer ter uma parceira ao seu lado para os homens. Não é pecado querer ter um parceiro ao seu lado para as mulheres. O próprio Deus está dizendo, não é bom que você fique só. Por quê? Ele criou o homem um ser social. O que é um ser social? É uma criatura que foi feita para viver em comunidade. O homem não é um animal, não é um ser, não é um ermitão, um eremita que vive isolado da sociedade. Se isso acontecer, ele morre. O homem não consegue sobreviver. Então Deus fez o homem, um ser social, para viver em comunidade. E não é bom que ele esteja só. Deus, quando fez Adão, no 6º dia, tinha feito tudo. E tudo que ele fez era bom. E era muito bom. A única coisa que ele falou que não era bom, olha, ele está criando. 1º dia, 2º dia dos 6. Tudo bom. Quando Adão está sozinho, ele diz, isso não é bom. Por quê? Porque ele precisava de alguém para complementá-lo. Alguém complementar. Então ele cria Eva. Para quê? Para se juntar a Adão. Para dividir o fardo com Adão. Para se unir a Adão. Então, você pode querer ter uma pessoa do seu lado. Deus está dizendo, não é bom que você esteja só. Pode pensar nisso. Pode projetar isso. Pode trabalhar para isso. Para ter uma pessoa do seu lado. A menos que você tenha chamado. Como está em Mateus 19, os eunucos. Ou quem tem o dom do celibato. Como o apóstolo Paulo, que provavelmente foi casado e a mulher o abandonou. Ou ele decidiu ficar só para servir melhor a Deus. Mas nem todos têm esse chamado. Deus incumbiu Adão de fazer a vontade dele. Deus incumbiu Adão de fazer avançar o reino dele. Adão não podia fazer essa vontade perfeita sem uma mulher do seu lado. Ele precisava de uma mulher, porque ele ia governar, ele ia frutificar, ele ia ordenar. E para isso ele precisava de uma mulher, uma auxiliadora, alguém que desse apoio, que ajudasse, cooperasse com Adão. A mesma coisa, os homens, as mulheres foram chamados para fazer a vontade de Deus, avançar o reino de Deus, proliferar a raça. Então é necessário um parceiro, uma parceira, para que ela ou ele coopere com você para avançar, para o avanço desse reino, para o progresso desse reino. Por isso você solteiro deve ter uma pessoa. Se você não tem o chamado, como eu disse, de se entregar 100% para Jesus, você deve ter uma pessoa do seu lado. Para fazer a vontade de Deus, precisa de uma mulher. Uma auxiliadora, que vai ajudar ele no governo. Uma auxiliadora, que vai ajudá-lo emocionalmente. Uma auxiliadora, que vai ajudá-lo espiritualmente. Então é necessário ter uma pessoa do seu lado que te ajude no governo, na liderança. É necessário ter uma pessoa do seu lado que te ajude, auxilie emocionalmente. Existem homens santos, puros, homens frutíferos na obra, mas que têm uma carência emocional, que têm uma debilidade emocional. Então é necessário uma mulher para estar do seu lado que vai te ajudar nessa carência, vai te completar nessa área, vai te auxiliar emocionalmente.
Para quê também? A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta ele. Mas ai daquele que estiver só, caindo ele, não terá quem o levante. É no caso espiritual. Por que o homem precisa? Porque nem sempre ele está forte. Às vezes ele está batido, às vezes ele está triste, às vezes ele está desencorajado, sem fé. A auxiliadora vai estimulá-lo espiritualmente. Por que você tem que ter? Quando ele disse, ide, multiplicai-vos, sede fecundos. Por que é bom que o homem não fique só? Por que não é bom que um homem fique só? Por causa do crescimento orgânico da igreja. Sabe a melhor maneira de gerar crente? É ter filhos crentes. É assim que os muçulmanos estão crescendo. Eles não evangelizam ninguém. Cada família tem 10 filhos. E todos nascem crendo em Maomé, no Alcorão e fiéis ao islamismo. Então Deus também está fazendo para o progresso da espécie. Sede fecundo. Se você estiver só, você não vai deixar descendência. Você não vai ter posteridade. Você não vai deixar legado. E não vai haver crescimento orgânico na igreja. Por exemplo, a igreja tem 500 membros. Se cada casal tiver 2 filhos, nós vamos para 1000. E se todos for evangelizados e discipulados certinho, pressupõe-se que teremos mais 500 crentes convertidos, porque os pais vão ter feito isso, trabalhado. Então é por isso que ele diz, não é bom que o homem fique só, por causa do crescimento orgânico da igreja. Através da tua esposa vai haver a multiplicação, filhos. Então teremos descendências, gerações de outros cristãos. Por isso não é bom que ele fique só. Só que o que ele diz aqui? Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Quando é que é bom? Quando você acha um parceiro idôneo. O que é isso? A sua altura. É bom só quando é compatível a você. Se você é um homem de Deus, você tem que procurar uma mulher de Deus. Se você é um homem espiritual, você tem que procurar uma mulher espiritual. Se você é um homem competente, você tem que buscar uma mulher competente. É uma auxiliadora idônea. É um homem idôneo, coerente, sensato, bíblico, santo. Casar com uma pessoa assim é bom. Estar com um homem assim é bom. Estar com uma mulher assim é bom. Deve ser idôneo. Porque o texto de Provérbios diz, quem acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência. A palavra esposa aqui é como se fosse virtuosa. Só quem acha uma esposa alcançou algo bom, mas desde que essa esposa seja virtuosa, idônea, isso é bom. Então, jovens, o que eu digo para vocês? Quem encontra, alcançou a bênção do Senhor. Vocês podem pensar nisso, preocupar-se com isso, trabalhar para o casamento de vocês. Porque não é bom que vocês estejam só. Não que eu estou dizendo que vocês devam fazer isso agora, mas vocês devem pensar no futuro. Quem será as vossas esposas? Vocês devem pensar, quem será os vossos esposos? Meninas, é bom se casar. É bom ter uma pessoa do lado, construir família, uma mulher que te apoie, que te auxilie, que te oriente, que divide o fardo com você, um homem que te apoie, que te auxilie, que te oriente e que divide o fardo com você, um homem que ajude você nas suas carências emocionais, deficiências emocionais, um homem que te ajude no governo da sua casa, uma mulher que te ajude no governo da sua casa. É bom, é uma coisa boa, Deus fez, não é bom você estar sozinho. Mas essa mulher e esse homem devem ser idôneos, competentes, de caráter, bíblicos, santos. Isso te fará bem. E isso vai fazer com que você ajude no crescimento orgânico da igreja. Filhos cristãos,
novas gerações de crentes, novas gerações de profetas, pregadores, doutores, mestres, pastores, missionários e evangelistas. Isso através do casamento. Agora, como você arruma uma pessoa? Como você inicia a procura de uma pessoa? Como você sabe qual é a pessoa que vai estar do seu lado? Como é biblicamente? Gênesis 2 disse assim, presta atenção. Não é bom que o homem fique só. Quem está falando? Deus. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Foi Deus quem preparou uma mulher para Adão. Foi Deus quem formou uma mulher para Adão. Foi Deus quem trouxe uma mulher para Adão. Você tem que pedir a Deus que prepare a sua esposa. Você tem que pedir a Deus que prepare o seu marido. O relacionamento começa em oração, através da oração. Deus é quem deve preparar essa escolha dificílima, vitalícia, para o resto da vida. Então não foi Adão que foi buscar, não foi Adão que foi procurar, foi Deus quem formou, Deus quem preparou. Então, jovens, desde já, comecem a orar pelas vossas esposas. Comecem a pedir que Deus as prepare. Comece a pedir que Deus as forme. Não busque você pelo seu próprio interesse. Nem vá seduzido pelo interesse carnal, nem pela beleza. Mas vá em oração. Se você já tem 12, 13, 14, 15, até mais, ore. Você não vai se casar agora. Nem vai se relacionar com homem ou com mulher nenhuma. Contudo, você já vai construir seu relacionamento em oração. Você já vai construir seu casamento em oração. Você vai pedir a Deus que Ele prepare, traga, forme o seu marido. Você vai pedir a Deus que Ele prepare, traga, forme a sua esposa. Não é bom que o homem fique só. Então Deus preparou uma mulher para Adão. Isso tem que começar em oração. Os filhos do Paul Washer fazem isso. Um tem 13 anos e o outro tem 10. Ele já ensina eles a orarem pelas suas esposas. E ele descreve as qualidades que elas devem ter. Então eles oram, Provérbios 31, do 10. Senhor, que a minha mulher tenha essa e essas virtudes. Seja virtuosa, pois é com essa que nós queremos nos casar. A mesma coisa a mulher para o homem. Ela deve orar e pedir as características de um homem idôneo, santo. Então, primeira parte, não é bom que o homem fique só. Não é pecado querer se casar. Não é pecado querer se relacionar com uma pessoa do sexo oposto. Não é pecado, não é errado orar por uma mulher, orar por um homem. Não é bom que o homem fique só. O próprio Deus disse isso. Ele preparou a mulher para complementar você, para apoiar você, para dividir os fardos com você, para que esse homem faça a vontade de Deus de forma completa, tendo você para ajudá-lo a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você avance o reino dele, e a maioria não vai conseguir fazer isso sozinho. É necessário uma auxiliadora para ajudar você a avançar o reino. Uma auxiliadora como? Idônea, competente, santa, compatível, à sua altura. Ou a mesma coisa para o homem. E como isso começa? Orando. Orando. Peça para Deus preparar. Peça para Deus trazer a você. Você sabe o que é o casamento. Paulo diz, os tais terão tribulação na carne. Então sua escolha tem que ser certeira. Você não pode dar o luxo de falhar. Porque uma vez consumado o matrimônio, é até a morte. Aí você pode se comprometer. Provérbios 19, 14. Olha que coisa linda, que declaração linda de Salomão. Provérbios 19, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Sabe o que Salomão está te ensinando? Você pode herdar riquezas, terrenos. Tem gente que tem famílias e hierarquias familiares e gerações que ao morrerem
Faz com que ele herde terreno, casa, posses, roupas, nomes, títulos. As herdades, as propriedades, você pode comprar, conquistar, vender e pode até herdar. Mas a Bíblia diz que a mulher prudente, a mulher virtuosa, essa vem do Senhor. Essa é o Senhor quem prepara. É Deus quem prepara. É Deus quem te dá. Então não tente procurá-la com as suas mãos. Ou não tente ser seduzido pela beleza, aparência, idade, o status financeiro, carne, tanto do homem quanto da menina. Mas busque em oração. Tudo pode vir da terra. Tudo nossos pais nos dão. Recebemos como herança. Mas a mulher prudente, não está dizendo qualquer mulher eu posso arranjar. Mas a prudente, a bíblica, a virtuosa, essa vem do Senhor. Essa vem através dos joelhos. Essa vem através de um jovenzinho que está desde os 12, 13, agora está com 24. Está orando há anos, então ela será-lhe apresentada. E depois que passar esse período de oração, como que se inicia o relacionamento? Você consulta os seus pais e os anciãos da igreja, o presbitério. Aí sim pode ser liberado um relacionamento. Ambos sabem que não é bom que o homem esteja só. Ok, eu quero preparar uma pessoa. Quem prepara? Deus é quem prepara. Como? Um longo período de oração. Quando acontece, chegou o período de oração, Deus preparou, ambos estão maduros, têm condições espirituais, financeiras. Agora é hora de pedir a aprovação do conselho da igreja e dos pais. Esse é o modo. Vamos supor que você já está nisso aqui. Pastor, eu já tenho 20 e tantos anos, tenho condição financeira e já tenho orado há algum tempo. Me interessei por uma moça da igreja. Como que eu faço? Vai falar com os pais dela, com os pais dele e depois com os anciãos da igreja. Se os pais dela e os pais dele aprovarem e eu e os pastores aprovarem, pode começar. Aí é de Deus. É assim, de forma saudável, bíblica, santa, sem problema nenhum. Ok?